Olá pessoal, saúde e paz a todos. Vamos aqui iniciar uma revisão para a terceira semana do PET, volume 1, revisão de equações e funções. O que são equações? Em matemática, uma equação é uma sentença aberta, ou seja, uma sentença que apresenta letras, expressas por uma igualdade envolvendo expressões matemáticas. Essas possuem dois membros, o primeiro membro à esquerda da igualdade e o segundo membro à direita. Então, nós temos aqui um exemplo. 3x mais 7 igual a x mais 5. Toda equação tem que ter sinal de igual e tem que apresentar variáveis, tem que apresentar letras no lugar de números. O que vem antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro. E o que vem depois do sinal de igual é o segundo membro. Então, todas as equações é dividido em duas partes. Antes do sinal de igual e depois do sinal de igual. Elementos fundamentais para uma equação: a igualdade e as letras, que representam números desconhecidos. Raiz de uma equação. O conceito de raiz de equação é bem simples. Basicamente, é chamar de raiz de uma equação o valor de suas variáveis que assume de modo que essa equação seja válida perante a igualdade. Resumindo, é o valor da letra que faz a igualdade ser verdadeira. O número de raízes de uma equação é dado pelo grau que ela possui. Então, uma equação do primeiro grau tem uma raiz, uma equação do segundo grau até duas raízes, uma equação do terceiro grau até três raízes e assim por diante. As equações do primeiro grau possuem uma única raiz. Um exemplo de equação do segundo grau é nessa forma aqui: ax mais b igual a zero. O a e o b são números reais e o x é a variável. Aqui eu coloquei igual a zero, mas poderia ser qualquer outro valor, tá? Existe um valor de x que deve satisfazer essa igualdade. Logo, ela é a única raiz dessa equação. Então, por exemplo, nós temos 3x mais 5 igual a 20. Então, aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Aqui o expoente do x é 1, por isso que é chamado do primeiro grau. Qual o valor de x que torna essa igualdade verdadeira? Qual o valor que eu vou substituir o x, que a hora que eu for multiplicar por 3 e somar com 5 vai dar 20? Então vamos fazer o seguinte, vamos isolar o x. Então, vou pegar o 5 que está no primeiro membro e passar para o segundo. Ele está somando e ele vai subtraindo. Vai ficar 3x é igual a 20 menos 5. 3x é igual a 15. Tem que isolar o x, vou deixar o x sozinho. Só que esse 3 ele não desaparece, ele passa para o outro membro. Como ele está multiplicando, é 3 vezes x, ele passa dividindo. 15 dividido por 3, 5. Então, o 5 é a raiz dessa função. Se eu colocar o 5 no lugar do x, 3 vezes 5 mais 5 é igual a 20. 15 mais 5 é igual a 20. É verdadeiro. 20 é igual a 20. É verdadeiro. Portanto, o 5 é a raiz. Conjunto de verdade, 5. Exemplo 2. Nós temos ali uma expressão, uma equação, melhor dizendo, tem sinal de igual e tem letras representando números. Então, vamos resolver isso. Como vamos resolver? Primeiro, vamos eliminar os parênteses. Sinal de menos fora do parênteses indica que eu vou mudar os sinais que estão lá dentro. Então, menos aqui vai ficar mais 2x, aqui é positivo, fica negativo. Esse menos 3x está multiplicando, está dentro do parênteses. Eu vou multiplicar aqui dentro. Ó, e fazendo a regra de sinais. Negativo vezes positivo, negativo. 3 vezes 5x, 15x. Negativo vezes negativo, positivo. 3 vezes 2, 6. Menos 6 eu vou repetir. E o sinal de mais indica que eu vou manter o que está dentro do parênteses. Então, não muda o sinal. Então, eu tiro o parênteses e mantenho os sinais. Então, menos x continua menos x, mais 8 continua positivo. Agora, eu vou isolar. Tudo que tem x vai para um lado, tudo que não tem x vai para o outro lado. Então, vamos isolar. 2x
menos 15x. O menos x, ele vai trocar de membro. Ele está no segundo membro e vai para o primeiro. Então, ele está subtraindo, ele passa somando. O menos 1, ele vai trocar de membro. Então, ele passa mais 1. O mais 6 vai trocar de membro. Então, ele passa menos 6. O menos 6 continua, não trocou de lado. E o mais 8 continua. Agora é só fazer os cálculos. 12x vira 15, 13x negativo. Com mais 1x menos 12x. Fazendo esse cálculo aqui, vou encontrar menos 3. Eu vou multiplicar por menos 1. Por que eu vou multiplicar por menos 1? Porque o termo que tem o x está negativo. Aí eu troco o sinal de tudo. Fica 12x igual a 3. Aqui tem duas opções. Você pode dividir tudo por 3 primeiro, ou pode pegar o 12 que está multiplicando e passar dividindo. E depois simplificar por 3 e por 3. Então, x é igual a 1 quarto. Então, a raiz dessa função, dessa equação, melhor dizendo, a raiz dessa equação, o valor de x que torna essa igualdade verdadeira é 1 quarto. Portanto, conjunto verdade ou conjunto solução, 1 quarto. Exemplo 3. Temos aqui outra equação. Nós temos aqui o sinal de igual e temos aqui os valores desconhecidos representados por letras. Como que a gente vai resolver uma equação com fração? Eu vou eliminar os denominadores. Como? Calculando o MMC. Então, vou calcular MMC de 2, 4 e 3. O MMC disso aqui é 12. O menor valor que divide por 2, divide por 4 e divide por 3. Ou 12. Então, no lugar do 2, eu coloco 12. No lugar do 4, eu coloco 12. E no lugar do 3, eu coloco 12. Como eu mudei embaixo, eu tenho que mudar em cima também, para manter a igualdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o MMC pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4 é 3. Vezes 2x, 6x. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes o que está aqui em cima. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1x, 4x. Feito isso, eu posso agora cortar, cancelar os denominadores. Aí eu vou chegar nessa situação aqui. Ó. Agora eu vou isolar o x. Tudo que tem x passa para um lado, tudo que tem x passa para o outro. Lembrando que o que está somando passa subtraindo, o que está subtraindo passa somando. Fazendo os cálculos, 2x é igual a 18, passo 2 dividindo, 18 dividido por 2, 9. Portanto, o valor de x que torna essa função verdadeira, essa equação verdadeira é 9. Portanto, 9 é a raiz. Conjunto verdade, 9. As equações quadráticas ou equações de segundo grau possuem até duas raízes. Por que até duas raízes? Porque uma equação do segundo grau, uma equação quadrática, ela tem a variável elevada ao quadrado como maior expoente. Portanto, eu tenho duas raízes. Para resolver uma equação do segundo grau, eu posso usar a forma de Bhaskara. Tem outras formas de resolver, mas a mais tradicional é a forma de Bhaskara. Nós conhecemos que é x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo dividido por 2a. Ou tem gente que gosta de trabalhar assim. Acha primeiro o discriminante, que aqui é representado pela letra grega delta. Primeiro eu acho o delta. E eu jogo o delta dentro da raiz na forma de Bhaskara. Tá? Pode fazer das duas formas. Pode fazer separado ou pode fazer direto. Discriminante. Mas o que é esse discriminante? Discriminante é uma característica importante da forma de Bhaskara, que é o termo dentro do radical. É chamado de discriminante. Que é representado pela letra grega delta. Então, lembrando que o delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O discriminante mostra a quantidade de raízes de uma equação da seguinte forma.
Se eu achar um delta maior do que zero, eu vou ter duas raízes diferentes. X' é diferente de x duas linhas. Se eu achar um delta igual a zero, eu vou achar uma raiz real. Ou, como alguns gostam de falar, duas raízes reais iguais. Duas raízes reais iguais. Se elas são iguais, na prática passa a ser uma. E se o delta for negativo, a equação possui duas raízes imaginárias distintas. O que são raízes imaginárias? São números complexos que nós estudamos só no terceiro ano. Então, na prática, dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz real. Então, se o delta for menor do que zero, não existe raízes reais. Mas nós temos que saber que é possível achar raízes, mas não dentro dos números reais. Tá? Então, resumindo, delta maior do que zero, duas raízes reais diferentes. Delta igual a zero, uma raiz real. E delta diferente menor do que zero, não tem raízes reais. Exemplo, determina as raízes reais da equação. Nós temos a equação do segundo grau, porque o x está elevado ao quadrado. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Aqui, nós temos que lembrar que ela é do tipo, né? ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde o a aqui é 1, o b é menos 5 e o c é mais 4. Eu gosto de fazer separado o delta primeiro, tá? Calcular o discriminante para depois jogar na forma de base. Mas pode jogar direto na fórmula já completa. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, substituindo o b por menos 5. Lembrando que eu vou substituir variável por um número negativo, tem que colocar esse valor entre parênteses. Então, menos 5 elevado ao quadrado. Menos 4, o a é 1 e o b é 4. Menos 5 ao quadrado é mais 25. Todo número elevado ao quadrado é sempre resultado positivo. Vai ficar 25 menos 16. Esse cálculo aqui vai dar menos 16. Delta, então, é 9. Delta maior do que zero. 9 é maior do que zero, então vou achar duas raízes diferentes. Jogando a forma de delta, de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Substituindo o b. Cuidado aqui agora. Na fórmula é menos b. E o b já é negativo. Então eu tenho que fazer a reta de sinais. Menos com menos, mais. Fica 5 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 9. Dividido por 2 vezes a, que é 1. O a é 1. Então, fazendo os cálculos, vamos achar que x é igual a mais ou menos 3. Raiz quadrada de 9 é 3. E 2 vezes 1 é 2. Ali, agora eu posso desmembrar. 5 mais 3 e 5 menos 3. Então, eu vou achar 5 mais 3 é 8 dividido por 2, 4. E 5 menos 3 é 2 dividido por 2 é 1. Então, eu achei duas soluções. Dois valores que tornam aquela equação verdadeira. Tanto 1 como o 4, se colocado no lugar do x, vai tornar a equação verdadeira. Vou achar o valor igual a 0. Portanto, a solução é 1, 4. Exemplo 2. Menos 5x ao quadrado mais 12x menos 14 igual a 0. E se que no lugar do zero fosse um outro número? Você pegaria esse outro número e mandaria para o primeiro membro. Tá? E aqui ficaria 0. O A é menos 5, o B é 12 e o C é menos 14. Jogando a forma de Bhaskara, nós vamos encontrar delta é igual a B ao quadrado. Então, 12 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 5, vezes C, que é menos 14. Parênteses, que é negativo, né? Delta é igual a 12 ao quadrado é 144. Essa operação aqui, fazendo a regra de sinais, menos vezes menos é mais. Mais vezes menos é menos. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 14, 180. 144 menos 280. Menos 136.
o delta é menor do que zero. Então, não tem raízes reais. Se o delta é menor do que zero, eu não encontro raízes reais, acaba aqui. Tá? Então, o conjunto verdade ou conjunto solução é conjunto vazio, não tem solução real. Exemplo 3. Aqui nós temos uma equação onde o segundo membro não é zero e tem fração. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é eliminar a fração. Como eliminar a fração? Nesse caso, em particular, tem duas formas. Eu posso calcular o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar o resultado pelo de cima e cancelar os denominadores. Ou, como aqui é uma proporção, repara que é uma fração de um lado da igualdade e uma única fração depois do sinal de igualdade. Não tem mais nenhuma outra operação para ser feita. É uma fração de um lado e uma fração do outro. Elas são iguais. Então, é uma proporção. Eu posso multiplicar cruzado. Tá? Multiplicando cruzado, 5 vezes x ao quadrado é 5x ao quadrado. 5 vezes 5 é 25. Não pode esquecer de multiplicar por todos os termos. Né? Agora, 2 vezes 2x ao quadrado é 4x ao quadrado. 2 vezes menos 5 é 10x. Agora, eu vou passar tudo para o primeiro membro. Vai ficar 5x ao quadrado menos 4x ao quadrado, porque o 4x era positivo no segundo membro, ele passou negativo. Mais 10x, pelo mesmo motivo, ele trocou de membro, ele era negativo, passou para positivo, mais 25, que não mudou de lado, sobrou 0 do outro. Então, fazendo um cálculo aqui, vai ficar x ao quadrado mais 10x mais 25 igual a 0. Aí, nós temos a equação de segundo grau, com achar o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vai ficar B ao quadrado é 10. 10 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 25. Vai ficar 10 ao quadrado é 100. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes 25 é menos 100. 100 menos 100, 0. Eu achei delta igual a 0. Isso significa o quê? Eu vou achar duas raízes iguais. O x' é igual ao x duas linhas. E na prática é uma raiz apenas. Vamos achar essa raiz. Forma de Bhaskara, eu vou substituir os valores na forma de Bhaskara. Vou colocar x é igual a menos 10, o b é 10, então vai ficar menos 10, mais ou menos raiz quadrada de 0, dividido por 2 vezes a, o a é 1. X é igual a menos 10, raiz quadrada de 0 é 0, 2 vezes 1 é 2. X', menos 10 com mais 0 é menos 10, dividido por 2 é menos 5. X duas linhas, menos 10 com menos 0 é menos 10, dividido por 2 é menos 5. Então, tanto faz eu somar ou subtrair 0, não muda nada. Portanto, achei duas raízes e elas são iguais. Solução, o conjunto verdade, menos 5. Função polinomial do primeiro grau, ou função afim. O que é uma função? Nós temos ali uma função f, que eu chamei de f, poderia ser chamado de qualquer outro nome, g, h, i, não importa. R em R. O que significa esse R em R? Eu vou colocar um valor real no lugar do x, e o resultado que eu vou encontrar será um número real. Chama-se função afim quando existem dois números reais, a e b, tal que, aí está a fórmula da função do primeiro grau, a função afim. F de x é igual a ax mais b. F de x, eu posso chamar de y. Então, isso aqui, eu posso escrever assim, y é igual a x mais b. Onde a e b são números reais. As variáveis é y e x. Então, exemplo. F de x é igual a 2x mais 1. O a é 2 e o b é 1. F de x é igual a menos x mais 3. O a é menos 1 e o b é 3. F de x é igual a 4x. O a é 4 e o b eu não tenho, então o b é 0. Esses valores a e b são chamados de coeficientes da função. O a é o coeficiente do x. O a é o que acompanha o x. E o b é o coeficiente independente, é o termo independente. Tá? Ele vem um número isolado, sozinho. Zero ou raiz da função.
é o valor de x para a qual a função, no caso a função ax mais b, se anula. O que é isso, se anula? É o valor que eu coloco no lugar do x que faz o resultado ficar igual a zero. Qualquer valor que for colocar no lugar do x numa função que o resultado será zero, esse valor que zerou a função, esse valor que eu coloquei no lugar do x, que zera a função, é chamado de raiz ou zero da função. Por exemplo, nós temos que a função x menos 5. Qual é o valor que eu coloco no lugar do x que faz a função ficar nula, que faz a função zerar? Então, o que eu tenho que fazer? Igualar a zero. Se eu quero achar um valor igual a zero, eu pego a função igual a zero. Então, x menos 5 é igual a zero. Passo o menos 5 para o segundo membro, x é igual a 5. Pronto. Se eu jogar o 5 aqui, ó, 5 menos 5, 0. Outro exemplo aqui, ó, y é igual a 2x mais 8. Qual o valor que eu coloco no lugar do x que faz o resultado ficar igual a zero? Se eu quero achar o resultado igual a zero, eu vou igualar a zero. 2x é igual a menos 8. X é igual a menos 8 dividido por 2. X é igual a menos 4. Pronto. O 4 negativo, ele zera a função. Se ele zerou a função, ele é chamado de raiz ou zero da função. Coloco o menos 4 aqui, ó, no lugar do x. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 com mais 8, 0. E assim por diante. Gráfico da função afim. Vamos construir o gráfico da função f de x ou y, tanto faz, né? É igual a 3x menos 2. Vamos fazer em modo tradicional, a tabelinha. Você já conhece. Então, no lugar do x, eu vou escolher alguns valores aleatórios. Escolhi o menos 1, o 0, o 2 terços, o 1 e o 2. Cada valor desse x, eu vou substituir na fórmula. Então, o menos 1, vou colocar aqui no lugar do x. Ó. Vou colocar 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 e menos 2, menos 5. Então, achei o ponto, menos 1 e menos 5. O x é menos 1 e o resultado, o y, é menos 5. Se eu colocar o 0, 3 vezes 0 é 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. 0 menos 2, menos 2. Então, se o x for 0, o y é menos 2. E assim por diante. Por que eu joguei esse valor aqui, 2 terços? Eu achei qual que era o zero da função. Eu igualei a 0 para achar qual que o x que zera a função. Tá? Então, se o x for 2 terços, o y é 0. Se o x for 1, o y é 1. Se o x for 2, o y é 4. E aí a gente vai localizar os pontos no gráfico. Ó, ponto menos 1 e 5. Acho o menos 1 na reta x, acho o 5 na reta y. E aí a gente vai localizá-lo no gráfico. 0 e menos 2. 0 no x, ó, aqui no 0. E o y é menos 2, então eu vou descer até o menos 2. 2 terços e 0. Então, eu localizo 2 terços no x. Está aqui. O y é 0. Então, não sobe nem desce. Continua aqui. X é 1. E o y também é 1. Então, eu localizo primeiro o x e vou subir uma casa no y. 2 e 4. Localizo 2 no x. E eu vou subir 4 casas no y. Depois, eu posso ligar esses pontos por uma reta. Característica da função afim, ou função de primeiro grau. O gráfico sempre será uma reta. Tá? A função y igual a ax mais b sempre será uma reta. Característica do gráfico. Aqui, ó, menos 2. Qual que é o valor do b aqui? Menos 2. O gráfico corta o y sempre no valor do b. Se o b fosse 3, ia passar aqui no 3. Tá? O a aqui é 3 positivo. Se o a é maior do que 0, nós temos uma reta crescente. Aqui, ó, da esquerda para a direita. Se você olhando aqui da esquerda para a direita, a reta está subindo. Se o a fosse negativo, menor do que 0, olhando da esquerda para a direita, o gráfico estaria descendo. Olhando aqui, ó, da esquerda para a direita. Olha que o gráfico desce. Função quadrática.
ou função de segundo grau. O que é a função quadrática? É uma função que leva essa forma aqui, ó. F de x ou y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ela é chamada quadrática ou de segundo grau porque o expoente do x aqui é 2. Tá? A, B e C são números reais, sendo que o A é diferente de zero. O A não pode ser zero. Tá? O B e o C não importa. Mas o A pode ser qualquer número que não seja zero. Nós temos um exemplo aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado mais 3x mais 1. O C é 2. O B é 3. E o A é 1. Y é igual a x ao quadrado. O A é 1. B e C não tem. Então, são 0. X ao quadrado é menos 4. O A é 1. O B eu não tenho, porque o B ele acompanha o x. Então, não tem. E o C eu tenho dependente, menos 4. Aqui é o gráfico de uma função quadrática, uma função do segundo grau. Então, o gráfico de uma função quadrática é um gráfico, uma curva, que se chama parábola. Tá? O que é importante no gráfico do segundo grau? É onde que ele corta o eixo x. Aqui, ó. Onde que o gráfico corta o eixo x? O gráfico corta o eixo x sempre nas raízes. Tá? Como que eu acho as raízes? Raízes são os valores que tornam a função igual a zero. Então, você vai igualar a zero. Se eu jogar esse valor aqui, ó, esse valor do gráfico, na fórmula, eu vou achar um resultado igual a zero. Então, o y é zero. Se eu jogar esse valor de cá, o y vai ser zero. Aqui, ó, menos 1. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Esse c aqui, o termo dependente, é onde que o gráfico vai cortar o eixo y. Tá? O gráfico corta o eixo y sempre no valor do c. Lá na função do primeiro grau é o valor do b. Aqui na função do segundo grau é no valor do c. Concavidade. Concavidade é a abertura da parábola. Tá? A parábola pode ter a abertura para cima quando o a for maior do que zero. E y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se o a for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Se o a for menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Raízes de uma função quadrática. As raízes é o valor que vai zerar a função. Quais são os valores que eu vou colocar no lugar do x que vai fazer o resultado ficar igual a zero? Então, eu tenho aqui, ó, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Quais os valores que eu coloco no lugar do x que vai fazer o y ficar igual a zero? Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a função e vou igualar a zero. Ao pegar a função e igualar a zero, eu vou achar uma equação de segundo grau. Aí eu resolvo a equação de segundo grau normalmente. Como é uma equação de segundo grau, eu posso achar até duas raízes. Eu posso achar duas raízes, ou uma raiz, ou não achar raiz. Para isso, eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Esse aqui é um quadro muito importante. Se o A, nós vimos, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se o a for um número positivo, um número maior do que zero, concavidade voltada para cima. Positivo, estou feliz. Feliz, carinha rindo. Se o a for negativo, se o a for menor do que zero, negativo, estou triste. Sorriso para baixo, tristeza, tá? E se o a for igual a zero? Se o a for igual a zero, não tem uma função de segundo grau. Eu tenho uma função do primeiro grau. Aí é uma reta. Tá? E o delta. Se o delta for igual a zero, isso significa que eu tenho uma única raiz. Então, a reta, o gráfico, ele só encosta no x em um lugar. Só tem um x que faz o resultado ficar igual a zero. Se o delta é maior do que zero, a parábola vai cortar o x em dois lugares. Quer dizer, tem dois valores de x que faz o y ficar igual a zero. E se o delta for menor do que zero, não tem valor real de x que faz a função ficar igual a zero.
Então, não tem nenhum valor de x que vai fazer o y ficar zero. Portanto, ela não encosta no x. Nós temos que uma função de segundo grau. Vamos fazer uma tabelinha, jogando valor para x. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Substituindo os valores, eu vou encontrar 5, 0, menos 3, menos 4 e 3, respectivamente. Aí a gente localiza os pontos no gráfico. E é só ligar esses pontos com uma curva chamada parábola. Quais as coordenadas dos pontos de intersecção? O que é intersecção? Onde que se encontra, tá? Eu tenho uma parábola, aqui, ó, o y é positivo. Então, eu tenho uma parábola voltada para cima. E tem uma reta. Essa parábola e essa reta, elas vão se encontrar em dois lugares. Eu quero saber isso. Quais são as coordenadas? Quer dizer, qual é o valor do x e do y aqui? E qual que é o valor do x e do y aqui? Tá? Nesses dois pontos. Elas irão se interceptar, elas irão se encontrar, o x e o y irão se encontrar. A parábola e a reta vão se encontrar quando elas forem iguais. Se elas são iguais, eu vou igualar as duas funções. A função do segundo grau é igual à função do primeiro grau. Aí eu vou pegar esses valores que estão no segundo membro e passar para o primeiro, lembrando os sinais. Como eu passei tudo para o primeiro membro, o segundo membro ficou igual a zero. Agora a gente dá aqui uma ajeitada, né? Menos 3x e menos 1x, eu fico com menos 4x. 4 menos 1, 3. Equação de segundo grau. Nós vamos resolver essa equação de segundo grau. Delta, substituindo os valores na forma de delta, eu acho que o delta é 4. Agora eu substituo na forma de Bhaskara. Substituindo os valores na forma de Bhaskara, eu vou achar duas raízes. 1 e 3. Quer dizer que esse x aqui é 1. E esse x aqui é 3. Agora eu tenho que achar o y. Mas por enquanto já posso descartar algumas coisas. Ó. A letra B está descartada. Porque a letra B, o x é menos 1 e o x é menos 3. Então essa aqui está descartada. 1 pode ser. E menos 3 não pode ser. Então está descartada. Menos 1 não pode ser. Então está descartada. Ó, 1 e 3 pode ser. Aqui o x é 1 e aqui o x é 3. Também pode ser. Ou é A ou é AE. Como que eu vou saber? Uai, se esses valores são os valores que vai achar os pontos, eu vou substituir esses valores em uma das duas equações. Pode ser na equação de segundo grau ou pode ser na equação do primeiro grau. Não tem problema, tá? Então, eu vou ter algo assim, ó. 1, o x é 1 ou o x é 4. Esse aqui, ó. É esse ponto e esse ponto. Eu tenho que achar esse valor aqui e este valor. Aqui no desenho ficou fácil de achar, né? Mas como eu vou achar sem o desenho? Tá. Se o x for igual a 1, eu vou pegar a função do primeiro grau, que é a mais fácil, x mais 1. Y é igual a 1 mais 1. Y é igual a 2. Então, eu tenho que o ponto é 1 e 2. Se o x for igual a 3, y é igual a x mais 1. Y é igual a 3 mais 1. Y é igual a 4. Então, eu ponto 3 no x e 4 no y. Então, são esses dois pontos que eu quero. Ó. 1 e menos 2. Não é este. Portanto, letra E. 1 e 2, 3 e 4. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Tchau.